Olá pessoal, nosso tema hoje é tratar da territorialidade, da extraterritorialidade, do lugar do crime e a eficácia da sentença estrangeira. Então, nosso objetivo é compreender o que abrange o território nacional em sentido jurídico, desde que não ultrapasse as fronteiras geográficas, a compreensão de que a territorialidade possui exceções que permitem a aplicação da lei penal brasileira a crimes praticados fora do território nacional, a compreensão de que a sentença penal estrangeira, para que surta seus efeitos no ordenamento jurídico, deve ser homologada, e a compreensão de que se considera lugar do crime tanto aquele em que operou a ação ou omissão, tanto aquele quanto onde ocorreu o resultado. Então, na nossa videoaula anterior, vimos sobre a lei penal no tempo, e hoje vamos estudar a lei penal no espaço. Pois bem, começa-se com os seguintes questionamentos. Se existe a possibilidade da lei brasileira alcançar fatos cometidos no Brasil, qual é a regra geral, e se é possível a extraterritorialidade na definição de foro competente para julgamento de causa que originou de conduta perpetrada fora do território nacional. Está aí as nossas indagações. Então vamos inicialmente tratar do âmbito espacial da eficácia da lei penal. Isso está previsto, gente, lá nos artigos 5º, 6º, 7º, 8º e 9º do Código Penal. Então, por previsão expressa do princípio da territorialidade, de acordo com alguns crimes, ficam sujeitos à lei penal brasileira. A regra geral no ordenamento é a territorialidade, aplicando-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados ou regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Então, qualquer crime cometido no território nacional, aplica-se a lei brasileira, a regra é a territorialidade. É isso que nós temos aí no artigo 5º, que diz: aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional. Então, resta-nos saber o que vem a ser território nacional. Então, estabelecido que a regra é a territorialidade, que ela tem aplicação em todo o território nacional, definimos território como sendo solo ocupado pelas corporações políticas, lagos, rios, mares interiores, baías, golfos e as faixas ao longo da costa, incluindo leito e subsolo respectivo, bem como o espaço aéreo. Então, a qualquer fato praticado no território nacional, aplica-se a lei penal brasileira. Então, o que vamos tratar do território também? É importante observar que existe a possibilidade de ser considerado, por extensão, os navios e aeronaves, ou embarcações e aeronaves. Antes, porém, é bom observar aquela parte da apostila que fala que na faixa de mar exterior, ao longo da costa, denomina-se faixa territorial até 12 milhas marítimas de largura, medidas a partir da baixa do mar ou da pré-mar. Isso está previsto lá no artigo 1º da Lei 8617 de 1993. Pois bem, então, considerados que são territórios, por extensão, as embarcações e aeronaves, temos que observar que nós temos embarcações públicas e privadas e temos aeronaves públicas e privadas. Em relação às embarcações, os navios públicos,
e são os navios de guerra, aqueles que estão no serviço militar, o serviço oficial, por exemplo, do Bolsonaro. Onde quer que estejam, são considerados parte do território nacional. Então, qualquer crime ocorrido no interior a bordo de um navio público, aplica-se a lei brasileira. E os navios privados? Os navios privados são aqueles mercantes ou de propriedade privada. Se ocorrer um crime no seu interior em mar territorial estrangeiro, submete-se à lei do país correspondente. Quando em alto mar, submete-se à lei do país cuja bandeira ostenta. No caso, se for navio privado brasileiro praticado um crime em alto mar, a lei penal brasileira é aplicável. E as aeronaves? As aeronaves é a mesma regra que nós tratamos em relação às embarcações, nas privadas, no espaço aéreo correspondente, em alto mar ou no país onde estejam sobrevoando. E as públicas são consideradas extensão do Estado a que pertence. Então, existe a possibilidade da lei penal brasileira alcançar fatos cometidos fora do Brasil? Vimos que sim. E qual é a regra geral? A regra geral você vai encontrar aí previsto no artigo 5º, 6º, 7º, 8º e 9º do Código Penal. Por exemplo, vamos pegar aí alguns exemplos. Algum tempo atrás nós tivemos aquela questão da torcida organizada da Gaviões da Fiel, do Esporte Clube Corinthians, que apresentou em São Paulo adolescente, lá de 17 anos, como sendo o autor do disparo de sinalizador náutico que atingiu o garoto boliviano Kevin, né? E lhe causou a morte durante o jogo do São José e Corinthians. Isso ocorreu 20 de fevereiro lá na Bolívia. Hoje, está em discussão o caso do sargento da aeronáutica que transportava no interior de um avião da Força Aérea Brasileira 39 gramas de cocaína. Então, aquele caso também dos policiais civis residentes na cidade de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, que foram mortos na cidade de Rivera, no Uruguai. Todas essas questões nos sugerem indagações acerca dessa temática que é estudada agora nesse capítulo aí. Então, o ordenamento jurídico, artigo 5º do Código Penal, ele consagra a regra da territorialidade. E onde é que é praticado o crime? Onde no território eu posso considerar que o crime ocorreu? O artigo 6º responde essas questões, que considera-se praticado o crime no lugar onde ocorreu a ação ou omissão no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Então, onde ocorreu a ação? Nós temos aqui a teoria da atividade, ação ou omissão, no todo ou em parte. Temos também onde se produziu o resultado, a teoria do resultado. São aquelas três teorias também que se aplicam às existentes em relação ao tempo do crime. Então, no lugar do crime nós temos as mesmas teorias, porém, em relação ao tempo do crime, foi adotada a teoria da atividade. Em relação ao lugar do crime, temos atividade e resultado, porém a teoria adotada no Brasil é a ubiguidade. Então, qualquer crime praticado, segundo a regra do artigo 6º do Código Penal, o foro competente será tanto o lugar da ação ou da omissão, quanto o local onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Aqui as teorias da atividade, do resultado da ubiguidade, adotada por nós, teoria da ubiguidade. E se o crime ocorrer, a conduta ocorrer no estrangeiro, é possível a aplicação da lei penal brasileira? Então vamos, vou até apresentar aqui sob a forma de slide a relação que está prevista no artigo 7º do Código Penal. Então, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro. Quais crimes? Veja, contra a vida ou liberdade do presidente da República. Então, se for um crime patrimonial, alguém furtar a carteira do presidente da República, lá do Bolsonaro,
num outro país, numa visita nos Estados Unidos, por exemplo, não vai ser julgado de acordo com a lei penal brasileira. Mas se atentar contra a vida do presidente da República ou a liberdade, mantê-lo lá em cárcere privado, aí aplica-se a lei penal brasileira. Quando o crime é praticado contra o patrimônio ou a fé pública da União, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia e fundação instituída pelo poder público. Aqui nós temos o quê? O patrimônio ou a fé pública. Aqueles documentos emitidos, os selos referidos aqui à União. Também aplica-se a lei penal brasileira quando for praticado crime contra a administração pública ou contra aquela pessoa que está a serviço da administração pública num outro país. O crime de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Genocídio, para quem não sabe, é o extermínio deliberado de pessoas motivadas aí por diferenças étnicas, nacionais, racionais, religiosas e às vezes até por motivações sociopolíticas. Então nós temos a extraterritorialidade incondicionada nessas hipóteses. Aplica-se o princípio da justiça universal. Também aplicaria-se a lei penal brasileira aos crimes que, praticados fora do território nacional, ali não ser julgado, mas que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir, tais como Convenção Interamericana para Prevenir e Punir e Erradicar a Violência da Mulher, eliminação das formas de discriminação, Declaração Universal dos Direitos Humanos, um ato atentatório contra os direitos humanos, por exemplo, Protocolo de Palermo, que é em relação ao tráfico de pessoas, tráfico de crianças, Pacto São José da Costa Rica, ou Convenção Americana sobre Direitos Humanos. São alguns exemplos apenas. E também se aplicaria quando o crime fosse praticado por brasileiro. Então, o brasileiro pratica um crime no estrangeiro e lá não seja julgado, pode ser julgado pela lei penal brasileira aqui em nosso território. Os praticados em aeronave e embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, aí também não venham ser julgados. Então nós temos a espécie chamada de extraterritorialidade condicionada, aplicando-se os princípios da nacionalidade ativa e princípio da representação. Então, para que, naqueles casos, nos primeiros casos, presidente, bens da União, pessoas que estão a serviço da União, que ele é punido, depende de algumas, é pública incondicionada. Enquanto que nos casos do parágrafo 2º, aí do inciso 2, depende do concurso. Para que a lei penal brasileira depende do concurso das seguintes condições para que ela possa ser aplicável aqui no Brasil. Primeiro, entrar o agente em território nacional, ser o fato punível também no país em que foi praticado, ou estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição e não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. No parágrafo 3º, diz lá que aplica-se também a lei brasileira aos crimes cometidos por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, desde que reúne-se as seguintes condições: não pedida negada sua extradição ou houver requisição do ministro da Justiça. Galera, vamos finalizando aqui. Atentem-se, volte seus estudos aí para o princípio da territorialidade, nacionalidade ou personalidade ativa e passiva, princípio da defesa real proteção, princípio da justiça universal ou da universalidade, princípio da representação. Em outra oportunidade trataremos mais sobre isso e obrigado.